Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica e agora nós vamos tratar sobre a Sagrada Escritura. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Deus quis se revelar aos homens. E para isso ele utilizou-se de palavras humanas, para que nós pudéssemos compreender a sua revelação. Diz aqui o parágrafo 101 do Catecismo, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhante à linguagem humana. Tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Aqui o Catecismo compara o fato de Deus se expressar por palavras humanas com o fato do Verbo de Deus, Jesus Cristo, se encarnar, tomar a nossa natureza humana. E por meio de todas as palavras da Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, ou seja, o seu Verbo único, Jesus Cristo. Temos aqui uma citação de Santo Agostinho, onde ele diz: lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus, que está presente em todas as Escrituras, isto é, o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Ele compara aqui a encarnação do verbo justamente com a palavra de Deus. Nós observamos que nas Sagradas Escrituras, a Igreja encontra incessantemente o seu alimento e a sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com ele fala, ou seja, Deus conversa conosco através da sua palavra. E nessa palavra, a Igreja incessantemente, sem parar, ela encontra o seu alimento, ela encontra a sua força, porque é palavra de Deus. Vamos ver aqui agora o que o Catecismo fala sobre inspiração e verdade da Sagrada Escritura. A partir aqui do parágrafo 105, nós podemos observar, primeiramente, Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Então, sendo que a palavra de Deus foi escrita por inspiração do Espírito Santo, tem em Deus o seu autor. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas suas partes, porque escritos sob inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nessa sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Então, essa relação dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que é chamada de cânon, a Igreja crê que é palavra de Deus por ter sido escrito sob inspiração do Espírito Santo. E Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Então, nós observamos aqui no parágrafo 106, na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Isso aqui é interessante, esse ponto da inspiração dos autores humanos, porque mostra que a inspiração bíblica ela não é uma psicografia. O autor não entrou ali em um transe e começou a escrever, mas ele foi usado por Deus para isso,
e fazendo uso de suas próprias faculdades. Então, e suas próprias capacidades. Então, por isso, nós podemos observar na Bíblia diversos gêneros literários, justamente mostrando essa diferença de um autor para outro, de um ser humano que recebeu essa inspiração em uma época para outro que recebeu em outra época. A inspiração está na essência daquilo que Deus quis revelar através do que foi escrito sob essa moção do Espírito Santo. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, chamados de hagiógrafos, afirmam, deve ter tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. A mensagem da revelação escrita sob a inspiração do Espírito Santo, ela não contém erro. Não há erro doutrinário, não há erro na revelação divina, naquilo que se refere à nossa salvação, escrito nas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra, palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens, como já havia dito anteriormente. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, devemos observar na Escritura atentamente aquilo que os autores humanos escreveram e aquilo que Deus quis manifestar por meio das palavras deles. Aí entra a questão dos gêneros literários, que eu já havia mencionado. O Concílio Vaticano II indica critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito Santo, que é o Espírito que inspira essa palavra. Então, esses critérios são, primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, ou seja, deve-se compreender o conjunto da Escritura e não trechos isolados. Então, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Jesus Cristo é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, ou seja, observar como a Igreja interpreta a Escritura em sua tradição. São Paulo, escrevendo aos Timóteos em 3,15, diz que a Igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, por isso é preciso ler essa Escritura dentro dessa tradição. Consoante um adágio dos padres, diz assim: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. E o terceiro ponto, está atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si no projeto total da revelação. Esse caminhar para o entendimento da fé, né? Essa união, coesão das verdades existentes no projeto total da revelação. E aí nós chegamos também no ponto dos sentidos da Escritura. Quais são os sentidos que nós podemos observar na Escritura? Basicamente, dois sentidos: o sentido literal e o sentido espiritual. E o sentido espiritual se subdivide em alegórico, moral e anagógico.
Então, nós temos o sentido literal, que é aquilo realmente que quer dizer as palavras, é o sentido significado pelas palavras da Escritura, e descoberto pela exegese, ou seja, a interpretação que segue as regras da correta interpretação. O sentido espiritual, que nos mostra sinais para além da letra, para além do literal. E aí o espiritual ele se subdivide em alegórico, que é uma forma de demonstrar uma realidade. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo, também do batismo, pelo fato de ter atravessado aqui as águas. Então, aquelas águas simbolizam a água do batismo. O sentido moral, aquilo que devemos, como devemos conduzir a nossa vida, ou seja, o justo agir, é ensinado também, está contido também no sentido espiritual, esse sentido moral. E o sentido anagógico, podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos. Ou seja, o sentido anagógico, ele nos conduz. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Ou seja, a anagogia é a nossa condução na fé. E aí um dístico medieval resume os sentidos dizendo o seguinte: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia para onde deves caminhar. E aí vem aqui o dever dos exegetas, dos biblistas, né, de estudar essa palavra de Deus para contribuir com a igreja nessa interpretação. E a igreja tem sempre o juízo final, né, a resposta final sobre a interpretação da palavra de Deus. Então, diz assim o parágrafo 119. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes para entender e expor com maior profundidade o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da igreja, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Sagrada Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Por isso, Santo Agostinho, já no século IV, dizia, né, eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, a autoridade da Igreja, por ser uma igreja apostólica que vem desde os apóstolos, fundada por Cristo sobre a rocha visível que é Pedro, e que tem em Cristo a sua cabeça, é a autoridade dessa igreja que leva Santo Agostinho aqui a crer nos evangelhos, justamente pela tradição que vem dos apóstolos. Pois, sobretudo, quanto ao Novo Testamento, foi a própria tradição que berçou ali o Novo Testamento e fez a igreja discernir também os livros do Antigo Testamento, quais seriam ou não recebidos pela igreja para entrar no cânon. E agora nós vamos falar justamente disso, o cânon das Escrituras. O cânon se refere à lista dos livros, né? Cânon, originalmente, era uma espécie de uma régua, uma medida. E aí passou-se a utilizar esse termo como a lista, uma lista daquilo que se contém sobre determinado aspecto. Por exemplo, o cânon das Escrituras. Então, a lista das Escrituras. O cânon dos santos, a lista dos santos, entendeu? Nesse sentido. Então, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento. Pode-se contar também 45 se juntarmos Jeremias e Lamentações, e 27 livros para o Novo Testamento. Eu não vou ler aqui a
a relação de todos os livros, mas é só observar no índice da própria Bíblia, que atualmente ela já tem um índice, mas na época que ela foi composta, ela não tinha esse índice, então precisou da tradição apostólica para discernir esses livros. E num trabalho que durou pelo menos 4 séculos para discernir o cânon, para que a Bíblia ficasse pronta, como hoje nós temos, durou mais de 1.400 anos, desde o século 13 a.C., até o final do primeiro século, quando foram escritos os últimos livros, que foi o Evangelho de São João e o Apocalipse. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor perene, pois o Antigo Testamento a Antiga Aliança nunca foi revogada. Nós vamos aprofundar isso mais à frente quando falarmos da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que não foi revogada? Porque a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces nestes livros. Enfim, está latente o mistério da nossa salvação. Ou seja, há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Sem a Antiga Aliança, nós não podemos chegar na Nova Aliança. A Antiga Aliança prepara a Nova Aliança. E o próprio Cristo disse que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas levar a perfeição. Então, por isso que a igreja venera como palavra de Deus os livros do Antigo Testamento. E aqui vai afirmar justamente isso, o parágrafo 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Marcionismo, uma heresia aí de Marcião, que rejeitava, uma heresia do século II, que rejeitava os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, vamos ver aqui o que o Catecismo nos diz, no parágrafo 124, a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Ou seja, a verdade definitiva, Jesus Cristo, se encontra no Novo Testamento. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Então, tudo isso nós encontramos no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus se manifesta de modo grandioso no Novo Testamento, porque nos apresenta a plenitude, que é Jesus Cristo. Por isso, o Catecismo vai dizer que os evangelhos são o coração de todas as Escrituras. E na formação dos evangelhos, a igreja distingue 3 etapas. Primeira etapa, a vida e o ensinamento de Jesus. Aquele momento em que Jesus está ali, presente, ensinando aos seus apóstolos. E a igreja atesta a historicidade, sem hesitação, de tudo aquilo que Jesus disse e fez, que se encontra consignado nos evangelhos. Segunda etapa, a tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera aos apóstolos após a ascensão do Senhor. Transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Ou seja, a tradição oral, que foi a primeira forma de transmissão dos ensinos de Jesus. Ali a tradição apostólica.
E, por fim, os evangelhos escritos, que foram quando começaram a se redigir, né? Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente, ou já por escrito, fazendo síntese de outras, ou explanando-as com vistas à situação da igreja. Ou seja, a formação realmente dos textos ali dos evangelhos, nessa terceira etapa aí da formação. E a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento? O que é que nós podemos dizer sobre isso? Bom, a igreja já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos. Então, graças à tipologia, ou seja, a forma de interpretação, esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Ou seja, desde os tempos apostólicos e posteriormente na tradição da igreja, sempre se observou no Antigo Testamento a prefiguração do que viria a se realizar no Novo. E aqui no parágrafo 129 vai explicar justamente isso. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, ao Antigo Testamento. Segundo um adágio antigo, no Novo Testamento está escondido o Antigo, ao passo que o Antigo está desvendado no Novo. Então, daí nós observamos a unidade entre o Antigo e o Novo. Por isso, nós não podemos rechaçar, nós não podemos esquecer do Antigo Testamento. É preciso compreender o Antigo à luz do Novo e perceber no Novo o que era prefigurado no Antigo. Finalizando aqui, a Sagrada Escritura na vida da igreja. Qual a importância da Sagrada Escritura na vida da igreja? O parágrafo 131 vai dizer: é tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Então, aqui, só nesse parágrafo, nós vemos a importância da palavra de Deus para a igreja, pois ela é sustentáculo e vigor, e é um alimento para a alma, pura e perene fonte da vida espiritual. E graças a Deus, cada vez mais está sendo aberto aos fiéis esse acesso às Sagradas Escrituras. A partir no parágrafo 132, nós vemos também que o estudo das sagradas páginas, ou seja, da Bíblia, seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia, demonstrando que a teologia ela deve estar em consonância com a palavra de Deus contida na Escritura. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Ou seja, toda a formação da igreja deve se basear na Sagrada Escritura. E a igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminência ciência de Jesus Cristo. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, já dizia São Jerônimo, autor dessa frase. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E no mês de setembro, a igreja celebra justamente o mês da Bíblia, para dar realce
a importância da palavra de Deus na vida da igreja e na vida dos fiéis. E eu vou deixar na descrição, aqui na descrição do vídeo, alguns links de alguns artigos que escrevemos sobre a palavra de Deus para quem queira se aprofundar. E assim nós vamos chegando ao final dessa aula. Resumindo aqui alguns pontos, nós podemos dizer que as Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura, inspira os seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece, assim, a garantia de que seus escritos ensinam sem erro a verdade salvífica, ou seja, a mensagem da salvação não contém erro nas Escrituras. A igreja recebe e venera como inspirados tanto os livros do Antigo Testamento, 46, quanto os do Novo, os 27. E os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo é o centro dos evangelhos. E a unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. Ou seja, o Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo cumpre o Antigo. Então, os dois se iluminam reciprocamente. Os dois são verdadeira palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que ela seja para nós, como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E assim nós encerramos essa aula. Peço que orem por nós. Inscrevam-se no canal, caso não sejam ainda inscritos. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir.